Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de janeiro de 2025, são 6 horas da manhã aqui em Nova York, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque de drones russos contra a Ucrânia, aqui contra várias regiões por aqui. Foram 100 drones lançados, uma grande quantidade de drones, mas não teve nenhuma repercussão muito grande, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade. Os ucranianos dizem que refutam que a Rússia teria tomado Velika Novosilka, embora a Velika Novosilka a gente já tenha avisado alguns dias atrás que teria caído para os russos, mas os ucranianos dizem que não, que ainda está em luta na cidade aqui. Mas, via de regra, segue a mesma estratégia ucraniana de não desperdiçar recursos, de deixar os russos avançarem um pouquinho que eles estão avançando, não faz diferença nenhuma no final das contas, para poupar recursos. E isso está deixando as forças russas numa situação cada vez mais complicada, até em termos de logística. A gente vai falar sobre isso, né? Tivemos mais um cabo rompido no Mar Báltico, dessa vez por um navio de bandeira de Malta, mas lembra que os russos já pagaram pessoas de outras nacionalidades para fazer esse tipo de serviço, né? A investigação está acontecendo ali. E também tivemos a declaração do Trump, que foi no New York Times. O pessoal do New York Times lançou uma reportagem dizendo que a negociação entre o Trump e o Putin vai envolver mais do que a guerra na Ucrânia, vai envolver também diminuição de arsenais nucleares, né? Vamos entender esse assunto aqui, o que isso pode influenciar no final das contas. Sim, e o Lukashenko ganhou a eleição, todo mundo sabia, né? É o esquema de toda ditadura, prende a oposição inteira, aí só sobra o governo para ganhar a eleição. É o mesmo esquema que fez o Putin lá na Rússia, que fez o Maduro na Venezuela, que fez o Ortega na Nicarágua, prende todo mundo da oposição, aí só sobra você para ganhar a eleição, né? Aqui no Brasil eu tô querendo fazer a mesma coisa também aqui, prender todo mundo da oposição. O pessoal falando assim, não, mas Bolsonaro tem um processo contra ele, não sei o que lá. Foi só mostrar a pesquisa que a Michelle Bolsonaro tem agora um bom índice de aprovação e coisa. Já apareceu agora a Polícia Federal dizendo que não, que a Michelle Bolsonaro também, não sei o que é lá, tá no golpe também, coisa e tal. Faça-me rir, né? Que a história é essa? Como é que ela pode estar no golpe? Ela é a primeira dama, ela não participou de reunião nenhuma, não teve nada com nada. É o que eu falo para vocês, a estratégia deles, a estratégia do Lula no Brasil, da junta judiciária que está governando o Brasil, a coligação PT-STF que está governando o Brasil, é prender toda a oposição até só sobrar o Lula de candidato. Igualzinho o Lukashenko. Lukashenko ganhou lá em Belarus, né? Vamos torcer que isso não se repita aqui no Brasil. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Comandante de Ferro, Químico do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, a Rússia lançou 104 drones Shahed contra a Ucrânia, 57 foram derrubados pela defesa antiaérea tradicional, 39 por guerra eletrônica, houve 8 ainda que atingiram algum alvo, mas nada muito significativo, né? Dá para ver aqui que foi um ataque bastante espalhado aqui, visando a infraestrutura elétrica ucraniana, mas não teve sucesso. Bom, os ucranianos atingiram essa noite a região de Tver. A gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido. Tver fica nessa região aqui, ó, bem ao norte, aqui, depois de Moscou. Não sabemos ainda o que foi atingido ali na região, mas tem o som aqui do ataque dos drones ucranianos. Dá para ver ali que alguma coisa foi atingida por ali. Não sabemos ainda as consequências desse ataque, né? O Zelensky agradeceu aos desenvolvedores de drones de longo alcance ucranianos. Realmente isso tem feito uma diferença muito grande. Os últimos ataques ucranianos tiveram um grau de sucesso muito alto com esses drones de longo alcance, e isso está favorecendo bastante a Ucrânia nessa guerra, né? Inclusive na questão lá de Velika Novosilka, né? Como vocês podem ver aqui na linha de frente, não tem nenhuma grande mudança na linha de frente, mas a Ucrânia segue a sua estratégia de não segurar os russos, porque não vale a pena. Os russos estão, ao tomarem cada vez mais território, ao avançarem cada vez mais, eles estão criando um problema logístico para eles próprios, que não chega nem a ser vantagem para eles manter esse resultado, né? Porque eles avançam sempre destruindo completamente as cidades, de forma que as linhas de logística começam a ficar cada vez mais longas aqui. Em Velika Novosilka, como a gente falou, ela foi abandonada pelos ucranianos há alguns dias, ou assim tinha sido anunciado até por fontes ucranianas, mas agora a gente tem a informação aqui de que... de que a situação em Velika Novosilka, os ucranianos falando que ainda estão trabalhando lá, ainda estão dentro da cidade e estão cobrando o preço muito alto dos russos pela cidade, né? Os russos podem até tomar Velika Novosilka, mas estão morrendo em grandes números ali, né?
Todas as ações têm por objetivo minimizar nossas perdas e aumentar o dano ao inimigo. Esse que é a estratégia ucraniana. E sobre os prospectos russos, o que os russos vão fazer a partir daqui? Eles estão dizendo que os russos dizem que a coisa principal é colocar a bandeira na cidade. O preço e perspectivas não são importantes, né? O Rio, que criou problemas nas últimas unidades, agora são um obstáculo para o avanço do inimigo, uma vez que eles entraram lá em Velika Novosilka, ou seja, os russos estão desesperados, eles estão querendo avançar a qualquer custo para botar a bandeira, sem nenhuma preocupação em manter linhas de suprimento e manter linhas de logística, né? Isso a gente está vendo em outras mensagens também aqui dos russos, o pessoal falando aqui sobre a dificuldade que eles estão tendo na linha de frente. Aqui, mais uma vez, eu trago esse assunto que já foi falado em outras situações. No momento, quando o inimigo tem uma grande vantagem, superioridade no céu baixo, ou seja, os russos não têm capacidade de usar aviação dentro da Ucrânia, a linha de frente se tornou necessário andar distâncias muito longas todos os dias. Os russos não podem usar aviões para abastecer as tropas, por vários motivos. Primeiro que os ucranianos têm a superioridade aérea dentro da Ucrânia, têm armas para derrubar aviões russos, né? E também os F-16 já estão operacionais também. Com isso, e também a infraestrutura, tá? A infraestrutura de estradas e coisa tudo destruído nesse caminho, os russos têm que andar com os suprimentos, né? Grupos de evacuação podem andar 20 km todos os dias para qualquer um dos ataques. Linhas de suprimento também, 20, 25 km por dia carregados para levar coisas para a linha de frente, né? Nosso trabalho na retaguarda, recebendo ajuda humanitária e enviando relatórios também, 30 a 35 quilômetros. Tudo a pé, com blindagem, né, o que não acontecia durante a Segunda Guerra Mundial. E todo dia é a mesma coisa, 20, 30 quilômetros por dia. Né? Tá falando aqui sobre a necessidade do pessoal estar bem fisicamente para ir para a guerra. Né? Isso é uma coisa que é totalmente insustentável. Os russos sabem, faz parte da estratégia ucraniana exatamente isso. Como os russos avançam destruindo totalmente a infraestrutura, destruindo a cidade completamente, os ucranianos estão deixando os russos avançarem e está ficando cada vez mais difícil para os russos ali. Quando os ucranianos decidirem fazer uma contraofensiva muito mais rápida, a situação vai ser complicada por ali. Né? E tem outros sinais de que o exército russo está deteriorando muito rápido com essa estratégia ucraniana. Né? Isso daqui são as perdas oficiais russas. Tá? Isso aqui não é perda estimada pelos ucranianos ou perda computada pelos ucranianos, é a perda computada pelos próprios russos. Então teriam 90 mil soldados mortos, segundo os próprios russos. A gente sabe que é muito mais do que isso, que é 700 mil soldados perdidos entre mortos e feridos graves russos, mas segundo o que os russos admitem, são 90 mil. Né? E aí tem aqui a distribuição do percentual de cada tipo de tropa que os russos perderam. Então, repara que começou aqui perdendo muita tropa regular do exército, as tropas regulares do exército hoje em dia já perde pouco, por quê? Porque tem muito pouco. Né? O grosso do exército regular russo já acabou, já não existe mais. Havia os exércitos privados, essa linha verde aqui, o grupo Wagner e coisa e tal, ainda é muito ativo em 2023, mas agora praticamente acabou, né? O exército russo incorporou o pessoal do Wagner, não tem mais isso, né? Aí você tem prisioneiros, que também teve uma grande quantidade de mortes de prisioneiros lá no início, e está cada vez acabando mais porque simplesmente não tem mais prisioneiros, morreram todos, né? E você tem aqui mobilizados e contratados. Mobilizados, essa linha amarela aqui, ou seja, pessoas que os russos forçam a servir ao exército, e o azul escuro são os contratados. E esse aqui que é o problema. Esses contratados já foram pegos, a Rússia paga cada vez mais para eles, é a maior parte dos que estão morrendo, porque é a maior parte das pessoas que estão no exército russo. Né? E no final das contas, a dívida que os russos têm com esse pessoal é enorme, porque muitos já perderam a vida, morreram, teriam que receber 4 milhões de rublos, que é o acordo no contrato, e não receberam nada até aqui. Essa quantidade de gente morrendo e sem receber indenização, isso vai gerar um problema econômico para a Rússia enorme, sem contar os outros problemas econômicos que eles vão receber. Né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui, fala sobre avanços em Velika Novosilka, mas segundo os oficiais russos dizem que já tomaram a cidade completamente no dia 26 de janeiro, a gente falou sobre isso aqui, mas por enquanto, como a gente viu, os ucranianos dizem que ainda estão lá, então ainda tem luta em Velika Novosilka. Né? Bom, falando sobre a questão diplomática, hoje é o dia da liberação de Auschwitz, né? E você pode esperar que você vai ver muita gente falando aqui que o campo de Auschwitz foi liberado pelo exército russo 80 anos atrás. Isso é falso, foi liberado pelo exército vermelho, o exército soviético, que era composto 40% de ucranianos.
Então, essa história de que foi liberado pelo exército russo, isso é propaganda pura. Não, foi liberado pelo exército soviético, que incluía os ucranianos. Os ucranianos liberaram Auschwitz tanto quanto os russos, né? E tá aqui, ó, mas olha como é que o pessoal tá colocando aqui. Não, porque a liberação de Auschwitz pelo Exército Vermelho Russo. Não, meu amigo, o Exército Vermelho era soviético, não era russo, né? E mais uma vez, a Ucrânia sempre foi 40% do Exército Vermelho, uma parte significativa, e a contribuição em termos de armamento, esse tipo de coisa, a Ucrânia sempre foi a parte mais desenvolvida da antiga União Soviética, e não é à toa que o pessoal russo fica com tanta inveja e quer invadir, né? Enfim, só para vocês estarem alertas, vai ter muita gente falando sobre a libertação de Auschwitz hoje, que é o aniversário dessa data, mas os ucranianos são tão responsáveis quanto isso, quanto os russos, né? Bom, a jornalista italiana Cecília Sala, que chegou a ser presa pelo regime do Irã, vocês lembram dessa história? A gente chegou a falar em um vídeo lá no Ancapso. Ela é uma jornalista italiana de direitos humanos, foi ao Irã para entrevistar as mulheres, aquela questão de usar burca e coisa e tal, e ela acabou presa pelo regime iraniano, não gostaram das entrevistas que ela fez lá no Irã, mas depois a Itália negociou com o Irã, ela foi libertada, foi extraditada lá do Irã, e a primeira entrevista que ela faz agora, depois desse episódio todo, foi na Ucrânia. Ela foi entrevistar o Zelensky lá na Ucrânia. A entrevista deve ser liberada hoje, eles vão liberar lá na televisão italiana, né? Bem interessante isso daqui, sinal de respeito tanto da Ucrânia quanto da jornalista italiana, né? Bom, tivemos mais um cabo submarino que ligava a Letônia à Suécia danificado no Mar Báltico, né? Tá virando comum isso daqui. Olha o que eu falo para vocês, essa é a estratégia da Rússia contra o artigo 5º da OTAN. É fazendo pequenas microagressões de forma que a OTAN não responde nunca. Aí daqui a pouco, quando tiver uma agressão maiorzinha, fala, pô, mas das outras também a gente foi agressão pequena, não teve nada. Para que invocar o artigo 5º e coisa e tal? Enfim, vão dizer que é acidente, que foi sem querer, aquele negócio todo. Aqui, ó, até esse momento não há razão para acreditar que tenha sido danificado de forma significativa ou que tenha sido causado por influências externas, disse o chefe da comunicação lá da Letônia, né? Eles mandaram um barco para a região para investigar o que aconteceu, ver o que tem na região, mas a gente já tem informação agora que pararam esse navio aqui com a bandeira de Malta, em conexão com essa ruptura de cabos que aconteceu ali no fundo do Mar Báltico. Estão investigando ainda não há uma conclusão final se foi acidental ou não, mas de novo, o fato do navio não ser russo, ser de Malta, não quer dizer nada. A gente já viu navios chineses serem usados para isso, o capitão recebia dinheiro da Rússia e fazia o trabalho sujo, né? Bom, sobre as negociações do Trump, né? Parece que os vatniks lá, o pessoal radical russo lá, a favor da guerra, não quer saber de negociação, está muito chateado com essa história, está só criticando isso daqui, que diz que não, que a Rússia tem que destruir a Ucrânia inteira, aquele negócio todo. Agora, uma coisa curiosa que está acontecendo nessa negociação, segundo o New York Times, é que eles viram sinais de que essa negociação possa incluir coisas como controle de armas nucleares, tá? Isso daqui eu não acho uma coisa positiva, não. Por quê? Porque pode indicar uma coisa do Putin dizendo assim, não, vocês, Estados Unidos, vocês deixam a gente ficar com a Ucrânia aqui, com um pedaço da Ucrânia, e a gente promete acabar com armas nucleares nossas. Isso é uma coisa que eu acho muito ruim, ou acabar com uma parte das armas nucleares, né? Lógico que o Putin não vai abrir a mão de todas elas, mas ele não consegue, de qualquer forma, manter essas armas todas, então, de qualquer forma, o Putin está vendo isso daqui como uma coisa a negociar. Eu acho que isso daqui é lorota, espero que o Trump não caia nisso. A questão da Ucrânia é fundamental você garantir que não vai ter a ocupação da Ucrânia pela Rússia, porque se você premia um país que tem armas nucleares em detrimento de um que abriu mão das suas armas nucleares em troca da paz, a mensagem que está passando para o mundo é que todo mundo tem que ter armas nucleares. Mesmo que a Rússia se comprometa com o Trump a diminuir o número de armas nucleares dela, o resultado final dessa equação vai ser muito mais armas nucleares no mundo, porque aí tudo quanto é país vai falar, poxa, eu tenho que ter arma nuclear também. Se eu não tiver arma nuclear, eu vou ficar igual a situação da Ucrânia, vão me invadir, ninguém vai fazer nada, eu vou perder a coisa toda. Então, ou seja, essa coisa aí da Rússia estar querendo negociar armas nucleares, isso aqui é arriscado, isso aqui é uma coisa ruim.
esse tipo de coisa, né? O Trump pode ver isso como aqui, ó. O Trump disse na semana passada que nós queremos ver se a gente pode desnuclearizar, e eu acho que é possível, e não sei o que lá. A verdade é que a maior parte dos países já percebeu aquilo que eu venho falando para vocês aqui. Arma nuclear é uma besteira, você não consegue usar de qualquer forma, então não tem utilidade no final das contas, né? Mas eu temo que isso daqui seja justamente esse ponto, os russos tentando convencer o Trump a negociar alguma coisa em termos de desnuclearização da Rússia. Mas aí, ou seja, lógico, em troca de manter a Ucrânia, ou pedaços da Ucrânia, ou alguma coisa assim. Acho que isso não é uma boa saída. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o Kremlin não vai aguentar o colapso do preço do óleo, né? O Putin vai ter que terminar a guerra, o que disse o opositor russo, o Kurnosova. Ele deu uma entrevista recentemente falando sobre a situação precária que está o exército russo já, e a economia russa como um todo, e se realmente o Trump conseguir baixar o preço do petróleo com a Arábia Saudita, com o pessoal da OPEP, essa guerra acaba muito rápido. A Rússia não tem como manter essa guerra nem um pouco, né? A gente já falou sobre isso no outro vídeo, mas só para ressaltar isso daí. Bom, em Belarus, como a gente tinha avisado, é lógico, o Lukashenko ganhou, né? Ganhou com 87% dos votos, aqui 87,6% dos votos, né? E qual que é o segredo dele aqui, né? O segredo dele é manda prender a oposição. O segredo do Putin, é o segredo do Maduro, é o segredo do Ortega da Nicarágua, dos amigos todos do Lula. Todos os amigos do Lula fazem o mesmo truquezinho, né? O Irã também faz isso, o Putin na Rússia, e Belarus ali, Lukashenko em Belarus faz a mesma coisa, prende a oposição, aí é fácil ganhar a eleição, né? A mesma coisa que querem fazer aqui no Brasil. Querem prender Bolsonaro exclusivamente para tentar dar chance para o Lula ganhar a eleição, porque não tem nada de golpe, não tem absolutamente nenhuma evidência de nada de golpe. Um monte de lorota inventada pela Polícia Federal, um monte de suposição, um monte de... Ai, mas poderia o cara estar ali, chamar o táxi, fazer não sei o que lá... Pô, mas não tem nenhuma evidência de que fez isso, né? Uma piada aquele relatório da Polícia Federal, tem zero evidências ali no final das contas, e fica mais claro ainda que há uma perseguição contra o Bolsonaro no momento que, no dia que a Michelle Bolsonaro é colocada como uma possível candidata, né, ao invés do Bolsonaro em 2026, aí começa a PF chamou os jornalistas lá na PF fazer um briefing do processo, e falou, não, que descobrimos que o Mauro Cid falou que a Michelle Bolsonaro participou, era entusiasta do golpe, não sei o que lá. Ou seja, está mais do que evidente que qualquer pessoa da oposição que tenha votos vai ser colocada como golpista, como não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, não, porque fez reunião com o embaixador, não pode, está inelegível, né? Ah, porque fez o 7 de setembro, não pode, está inelegível. É só isso que o Bolsonaro foi condenado até aqui, tá? O resto tudo é só suposição, é só relatório sem sentido nenhum. Mas esse é o problema. O que está acontecendo é essa elite aristocrática socialista brasileira que quer se agarrar ao poder a qualquer custo, e vão tentar seguir o mesmo caminho do Maduro, o mesmo caminho do Ortega, o mesmo caminho do Putin, de prender a oposição para fazer o Lula ganhar a eleição. Se o Bolsonaro é uma pessoa tão ruim, deixa ele concorrer à eleição, ele vai perder na voto, não vai ter problema nenhum, vai perder a eleição, e aí vocês podem dizer que Bolsonaro perdeu e o país continua democrático. Não tem democracia em 2026 se Bolsonaro não for candidato, a verdade é essa. Bom, e olha aquilo que eu falei para vocês há um tempo atrás, né? Os cientistas ucranianos estão analisando os fragmentos dos mísseis russos derrubados para extrair e estudar os componentes. Lembra do Oreshnik, o míssil hipersônico russo que eles usaram lá em Dnipro e coisa e tal? Eu falei para vocês, isso aqui na verdade é uma roubada. Os russos fizeram uma besteira com isso, porque agora não se usa uma arma inédita assim, de bobeira, para dar um recado, porque agora os ucranianos vão estudar esse troço todo e vão pegar informações, né? E é exatamente isso que estão fazendo. Não só os ucranianos, como a OTAN também, né? Porque certamente os ucranianos vão compartilhar essa informação tão logo façam parte da OTAN. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.